ótimo, prazer estar com vocês aqui hoje, contar com a presença do nosso presidente, do Marcos Brafman, de todos os nossos convidados. Na última reunião, nós fizemos uma proposta de algumas ações. Dou as boas-vindas aqui aos novos membros, né, com essa fusão que se configura do Conselho de Inovação com a Indústria Criativa. E agora chegou o momento de arregaçarmos as mangas e colocar esse plano de ação, né, para fora do papel. Então, vou iniciar com a fala do nosso presidente e, na sequência, a gente dá seguimento à pauta. Por favor, presidente, e sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado. Bom dia, então, a todos aqui presentes, começando pela Janaína Bering, o Marcos Brafman, que é o nosso vice-presidente, que conduz de modo extraordinariamente realizador os nossos conselhos. Apenas para a Tânia, que é novata, porque o resto da turma já conhece mais ou menos o nosso funcionamento recente, 18 são os conselhos em atividade e uma alegria excepcional da nossa diretoria executiva e, portanto, desta presidência, está exatamente na vitalidade dos conselhos. Como todos sabem, nós tomamos posse no dia 7 de fevereiro e, exatamente no momento da posse, fomos surpreendidos com aquele fechamento do comércio, seguido, mês e meio depois, de mais um fechamento. Disso nasceu, é sempre importante dizer, um projeto que, é claro, não existia, nasceu no susto e nasceu com um nome que não mais é o nome, com o nome provisório de Belo Horizonte 24 horas, fechamento nunca mais. Constituiu-se um grupo de trabalho que está em franco desenvolvimento para oferecer a Belo Horizonte, e acredito a Belo Horizonte metropolitana, e é projeto para ser copiado, tomara que o seja, pelas demais capitais do Brasil, no sentido de propiciar os fazeres, as atividades, as instituições, durante um dia de 24 horas, de modo que, a despeito de pandemia ou de outros males que possam vir, não tenhamos mais que sofrer, que padecer, que falecer, que ir à falência com base num fechamento que é essencialmente burro, essencialmente não inteligente, mas, feita a crítica, reconheçamos a pandemia também é uma realidade e o prefeito mal assistido, Belo Horizonte mal estruturada, não se teve como proporcionar um funcionamento dentro de um nível mínimo de organização que evitasse esse tal fechamento. O nome Belo Horizonte 24 horas, fechamento nunca mais, foi provisório, nasceu no susto. Vindo da equipe que está trabalhando o assunto, nomes mais simpáticos, ainda não definitivos. Viva Belo Horizonte Viva, Belo Horizonte Sempre Viva, Belo Horizonte Humanizada, enfim, este é o projeto que esta diretoria, portanto, este conselho, quer deixar como legado. Nós vamos trazer para Belo Horizonte uma coisa nova, nova em termos de funcionamento e muito já se caminhou, embora não se tenha caminhado ainda no todo. Exemplo clássico, 2 visitas à Polícia Militar, uma lá no quartel, outra aqui, visitado pelo Coronel Webster. Em termos de segurança, o projeto Viva Belo Horizonte Viva não terá a menor dificuldade. O coronel nos explicou com muita facilidade de entendimento que a polícia já funciona 24 horas. E, durante o dia, a polícia é menos demandada do que demandada ela é durante a madrugada. Durante a madrugada, o seu conjunto de pessoas, o seu contingente de pessoas, de policiais, é maior. Trabalha-se mais. E, de maneira jocosa e triste, mas muito clara, o coronel deixou para nós muito bem avisados. Não se preocupem, porque na parte da manhã os vagabundos estão dormindo, de modo que o projeto Viva Belo Horizonte Viva, do ponto de vista da segurança, até
pode, certamente carecerá de alguns ajustes, mas nesta parte o projeto já está naturalmente pronto. Nós precisamos, por exemplo, de uma mudança de um artigo na CLT, um só, para efeito de remuneração. O trabalho noturno se equivale ao trabalho diurno. Só esta mudança neste artigo já propiciará uma economia para o empregador de 30% nesta cota da folha de pagamentos. Isto é fácil? É. Quando a sociedade quer, é fácil. É difícil quando a sociedade deixa que seus mandatários, que seus deputados e senadores façam o que bem lhes aprouver. Dentro deste programa, o que mais realça, e quero chamar a atenção de todos os conselheiros, de todos os diretores e de todos os associados, o que é preciso mudar é a postura. O Estado brasileiro que nós queremos não está sendo executado, não está sendo cumprido. Portanto, é factível um modelo vertical de funcionamento de uma cidade que está nos trópicos. Toronto tem 7 meses de inverno. Desses 7 meses de inverno, 4 meses é debaixo de neve. É tanto debaixo de neve que tem que andar no subterrâneo. Belíssimos subterrâneos. E funciona 24 horas. Nova York, Paris, até Buenos Aires. Belo Horizonte precisa chamar a atenção de cada um de seus belo-horizontinos para esta mudança de postura. Este projeto é claro. Nasce na semina centenária, mas ele não nos pertencerá. É desejável que ele venha a pertencer a toda Belo Horizonte metropolitana, a todas as instituições, inclusive as próximas de nós. Faço a observação que a responsabilidade das seminas é de duas naturezas. Uma da idade, é a mais velha, tem 121 anos. Outra, a do seu alcance. Nós não somos uma associação segmentada, nós somos associação empresarial. Portanto, aqui é um guarda-chuva que abriga toda e qualquer atividade empresarial no âmbito da Belo Horizonte. Com essas considerações introdutórias, quero dizer que, neste momento, 8 são os grupos de trabalho. Com o Tribunal de Justiça, 4 são os projetos em andamento. Com a Junta Comercial, há um projeto em andamento muito interessante. Nós vamos editar a cartilha do não, para o empresário saber o que é que ele não tem que fazer. É um trabalho que está sendo feito a muitas mãos, partindo do revogaço que o governo já fez, partindo da Lei de Liberdade Econômica, partindo da Lei Geral de Proteção de Dados, para que o empresário saiba o que ele não tem que fazer. Com a reforma da Lei de Falências e Recuperação, reeditaremos nos próximos dias a cartilha indicando o comportamento do empresário diante das mudanças que a lei trouxe. O primeiro deles, uma composição com o SEBRAE, de modo que o associado das seminas saberá exatamente daqueles 150 produtos que o SEBRAE tem, não para parar aqui nas seminas. A semina será apenas interface, levando aos empresários todas as oportunidades que o SEBRAE disponibiliza para o empresário. Sem a preocupação de declinar a todos, vou falar um que é muito importante e muito alegre. Já celebramos o convênio com a Fundação Clóvis Salgado para 2 eventos. Um celebrativo. Nos dias 7 e 8 de dezembro deste ano, nós pretendemos fazer uma grande realização para celebrar os 300 anos de Minas, para celebrar os 121 anos da Associação Comercial, para celebrar os 50 anos do Palácio das Artes, mas, sobretudo, este evento há de levar o nome de a celebração da vitória da Terceira Guerra Mundial, a vitória dos empresários sobre este mal que nos avassala a todos, que é a pandemia. Participamos, porque já emprestamos a adesão ao evento nacional da vacinação.
E o problema da vacinação não são os pontos vacinais, é a vacina mesmo. Estamos também empenhados nisso. Minha caríssima presidente não disse tudo, disse apenas aquilo que está na sua hora, que está acontecendo. As outras coisas falaremos mais oportunamente. Muito obrigado. Lamento que não vou poder ficar o tempo todo nesta reunião, porque tenho que me preparar junto com o Marcos Brafman para uma outra às 14 e uma outra às 17. A Seminas está viva, a Seminas funciona graças aos seus conselhos, este, inclusive e principalmente. Muito obrigado. Muito obrigada, presidente, pela sua fala muito oportuna, né, que traz um resumo dessas principais ações que a gente tem ou encabeçado ou apoiado, né, no nosso ecossistema. Antes da sua saída, eu queria só reforçar a importância do nosso conselho em ser propositivo junto a esse grande projeto com relação às iniciativas, né? O que a gente pode trazer em termos inovadores, e não precisa ser inovações disruptivas, né? O que já existe hoje no mercado que poderia ser proposto com base nas nossas vivências, na experiência de cada um. Então, eu queria só que, se eu pudesse fechar, presidente, com uma expectativa que o senhor tem em relação ao apoio que esse conselho pode trazer para esse projeto, se possível, por favor. Olha, até pela denominação, este conselho tem uma responsabilidade diferente e, em alguma medida, maior em relação aos outros conselhos. Por quê? O Conselho de Assuntos Jurídicos, e dele participei desde sempre, acho até que uma das causas de o meu nome ter sido lembrado pelo Aguinaldo para este mandato, ele tem, de todo modo, o viés, a presença da associação naquilo que seja do jurídico. O de economia, da mesma forma, o de saúde, da mesma forma. Enfim, são 18, para não citar todos. Veja pelo nome desse nosso Conselho de Inovação Tecnológica. Qual o ambiente, qual o segmento que o seu Conselho, Janaína, senhoras e senhores, não está? Estão em absolutamente todos. E no projeto maior, que é de uma Belo Horizonte metropolitana verticalizada, uma Belo Horizonte para funcionar 24 horas, nós não faremos isto sem essencialmente caminharmos pela inovação. Temos que inovar e vou ficar muito vaidoso, ficaremos, a nossa diretoria ficará muito vaidosa se acontecerem duas coisas. A primeira delas, perder a paternidade. Entendam o que eu quero dizer. Se a Seminas quiser levar um projeto só para si, ele não dará errado. Se a Seminas entregar isto para Belo Horizonte, se a Seminas, sem vaidade, deixar que outros protagonistas sejam, aí sim o projeto, com certeza, ganhará raiz. Quando falo isto, eu falo pelo seguinte: nós, sociedade civil organizada, criaremos um modelo de sociedade nova, moderna, funcional, e diremos à autoridade, não como uma oferta, um buquê de flores, diremos a eles o seguinte: vai ser assim, porque a sociedade decidiu que vai ser assim. O senhor entendeu, senhor governador? O senhor entendeu, senhor prefeito? O senhor entendeu, senhor deputado? O senhor entendeu, senhor padre, pastor, líderes afins? Mudança de postura. É isto que a humanidade pede. E mudança de postura é inovação. Este conselho será, com certeza, de extraordinária relevância na construção final deste projeto que já está em andamento. Perfeito, presidente. Marcos Brafman, você gostaria de comentar algum ponto? Sim, Janaína. Bom, primeiro, bom dia a todos. Bom dia, presidente Anchieta. Bom dia, Janaína. Parabéns pelo trabalho no Conselho de Inovação, né, que você vem conduzindo de uma forma extraordinária. Eu gostaria de fazer 3 comentários rápidos. O primeiro é que, realmente, como o presidente Anchieta colocou, a participação desse conselho
no desenvolvimento da cidade, no desenvolvimento, enfim, econômico, social, é enorme, né? Existe um espaço enorme para ser trabalhado. Eu não sei se você viu, Janaína, ou se os conselheiros viram, eu recebi agora de manhã um estudo da Falcone sobre a inovação no Brasil. E é impressionante nesse estudo, presidente Anchieta, ele coloca que por exemplo, que o Brasil, entre 131 nações, ocupa a posição 62 em inovação, ou seja, há um espaço enorme aí para se inovar, né? E, além disso, ele mostra que, de acordo com a pesquisa, 70,8% dos executivos dizem que os investimentos em inovação geraram apenas melhorias marginais. E, para 25%, melhorias excepcionais. E fica muito claro também que os que colocaram a inovação como tendo resultados excepcionais, principalmente nas grandes empresas, ou seja, as pequenas e médias empresas ainda muito carentes de conhecimento, né, de saber como fazer inovação, o caminho da inovação. E aí, então, eu relembro também, Janaína, daquela cartilha que nós fizemos da inovação, que eu acho que está na hora da gente republicar a cartilha para os nossos associados, né? Então, uma cartilha extremamente bem feita e que dá, vamos dizer assim, o caminho das pedras, né? E também, nós sabemos que inovação não tem só a ver com tecnologia, é claro, mas um debate que está sendo conduzido, que eu acredito que seja muito importante inserir no Conselho, é relativo à implantação do 5G no Brasil. Eu quero sugerir aqui que o nosso Conselho entre nesse debate, nessa discussão. Estão acontecendo audiências públicas no Congresso Nacional a respeito desse assunto e, na minha opinião, eu não tenho, vamos dizer, toda a informação, mas, na minha opinião, o assunto está um pouco atrasado. Eu acredito que vai demorar e nós sabemos que, para que haja a internet das coisas, para que as empresas possam usufruir do 5G, o 5G é importantíssimo. Então, é um debate que eu quero sugerir para o nosso Conselho de Inovação, Janaína, que nós entremos nesse assunto e possamos contribuir para que isso acelere, né? E só para finalizar, o presidente comentou sobre um evento que teremos hoje às 16 horas, dos conselhos de Economia e Saúde. O título do evento é Preservação da Vida e da Economia, Reflexões e Sugestões. O objetivo da reunião é uma reunião que nós estamos fazendo com os conselhos empresariais, com a diretoria, então é importantíssima a participação de todos que aqui estão. O objetivo da reunião é analisar o quadro da epidemia em Belo Horizonte, os possíveis impactos sobre a atividade econômica e emitir propostas que possam contribuir para conter o avanço da doença em nossa cidade e reduzir seus efeitos sobre as empresas e pessoas. Então, nós estamos num momento muito importante, crítico nessa questão. Precisamos mais do que nunca de haver um equilíbrio entre saúde e economia. Então, nós teremos lá os dois presidentes dos conselhos de economia e saúde, que são experts nos assuntos, para, sem ideologia, sem radicalismo, a gente possa debater isso e levar sugestões para que a nossa cidade tenha resultado melhor no enfrentamento da pandemia, com o menor número possível de mortes de pessoas e de empresas. Esse é outro ponto também, né? A economia não estando bem, nós já sabemos que várias empresas estão, infelizmente, tendo que fechar. Então, eu convido a todos, hoje às 16 horas, eu acredito, Janaína, que o link tenha sido divulgado no grupo, né, de WhatsApp, e é muito importante a participação. Nós vamos ter um tempinho, vai ser uma reunião rápida, porque nós temos que terminar às 16h55, às 17 horas já começa a reunião do Conselho de Recursos Humanos, da Eliane, também com um tema muito importante de ouvir os associados sobre as suas demandas em recursos humanos. Então, mas de qualquer forma, nós teremos em torno de 15, 20 minutos de perguntas e sugestões dos participantes, que vai ser muito importante. Então, convido a todos. Agradeço mais uma vez, Janaína, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, não só de você, mas de todos os conselheiros, e retorno, então, a palavra para você. Muito obrigado.
Muito obrigada, Márcio, muito obrigada, presidente. Sei da agenda de vocês, né, e agradeço pela presença. Dando seguimento, então, a nossas pautas, né, que a gente tinha citado aqui hoje, eu gostaria de sugerir que vocês se manifestassem. Nós temos uma vasta, né, lista de atividades que compõem o nosso papel como Conselho de Inovação, né? São cerca de 1.500 empresas que muitas vezes não sabem por onde começar para se tornarem mais competitivas, e dentre os estudos que nós fizemos no último ano, um dos pontos tem a ver com sensibilização e a parte de ganho de conhecimento. Então, nas nossas atividades previstas, né, estão nas nossas atividades previstas a geração de conteúdo, realização de palestras e eventos, há uma maior aproximação com esses associados para entender quais são suas principais dores e como que a gente pode buscar produtos que gerem valor de fato e que os auxiliem nessa retomada desse processo de ganho de competitividade, bem como, né, como foi dito de forma enfática pelo presidente Anchieta, como que a gente pode ajudar na construção desse documento que vai pautar, né, toda a estruturação de uma Belo Horizonte mais inteligente e sustentável. Então, queria abrir a palavra para que a gente pudesse ouvir cada um de vocês, como que vocês consideram que a gente pode dar seguimento a essas atividades. Quem quiser começar falando, se manifestando, fiquem à vontade, a palavra está livre. Janaína. Oi, Ju. Aqui o Luiz Paulo, superintendente de associação, ele pediu 5 minutinhos para falar sobre o projeto com o SEBRAE. Ele está presente na reunião, você pode liberar para ele? Perfeito, Luiz Paulo. Tem a palavra, por favor. Obrigada. Bom dia, Janaína, doutora Anchieta, Marcos, Juliane, todos os presentes. Eu estou sem vídeo, eu estou fora da Seminas, estou dentro do carro. Eu vim para uma reunião externa e não ia dar tempo de chegar nas Seminas para iniciar. Eu estou sem vídeo e vou permanecer dessa forma para não comprometer a conexão. Estou falando do celular. Janaína, você certamente foi convidada pela Carla, né, nos próximos dias, reunir conosco. Eu queria trazer aqui a novidade da parceria do SEBRAE, da Seminas com o SEBRAE, que está em andamento, né, com o apoio do nosso presidente, né, que teve no SEBRAE no início do ano, e manifestou lá todo o interesse da Seminas na manutenção dessa parceria já iniciada pelo doutor Aguinaldo há 2 anos atrás. E fruto dessa iniciativa e com total apoio do Marcos Brafman junto aos conselhos, nós firmamos a parceria com o SEBRAE e de imediato já lançamos um produto chamado ALI, A-L-I mesmo, né, Agente Local de Inovação, que trata-se de um programa a custo zero para as empresas interessadas em identificar oportunidades de melhoria e inovação nos seus processos dentro das próprias, obviamente, das próprias empresas, né? O SEBRAE disponibiliza um bolsista do sistema CNPq que vai, num período de 4 meses, conhecer o dia a dia da empresa, identificar as oportunidades de melhoria lá e acompanhar a implantação dessas melhorias. Então, esse projeto já está em andamento, já está funcionando, nós já tivemos adesão por parte de alguns associados e o SEBRAE tem 180 vagas para Belo Horizonte nesse primeiro momento. Mas é um programa que ele não vai ser uma única etapa de 4 meses, né? A cada 4 meses lança-se novas turmas e assim a gente vai levando ao nosso associado a possibilidade de melhorar o desempenho aí das suas empresas. A segunda parte dessa parceria trata-se da gente ofertar, como o nosso presidente já adiantou aqui, os produtos SEBRAE, né, visando melhorar o desempenho também das empresas. E nós não, pelo menos, contamos com uma grande iniciativa do SEBRAE em falar pessoalmente com presidentes de conselhos da Seminas, para que a gente pudesse identificar, junto desses presidentes de conselho, quais seriam as melhores alternativas. A gente não quer simplesmente apresentar um portfólio de 150 produtos e serviços do SEBRAE para que o associado escolha na opinião dele, qual melhor pode atender. Então, nós estamos conversando, a Janaína já foi convidada,
Eu acredito que no início da próxima semana nós vamos concluir todas essas reuniões, o SEBRAE está participando juntamente conosco, e aí nós vamos entender o que, na opinião, na visão dos presidentes de conselhos da Seminas, o que a gente poderia ofertar de maneira mais assertiva para o associado, para que a gente, né, usando aqui um termo do Freitas, eu não canso de usar, porque eu achei inteligente, para que a gente não brinque de alvo ao tiro, né? E sim tiro ao alvo. Então, nós vamos conhecer primeiro o que, na opinião dos presidentes do conselho, é mais importante, vamos formatar, embalar isso e apresentar para o nosso associado. E ainda existe uma terceira parte dessa parceria, que está sendo já considerada por todos nós, que é a realização do projeto Lapidar 2021. Nós fizemos no ano passado, né, totalmente remoto, pelo Zoom, tivemos que alterar a programação do evento em razão da pandemia e esperamos já no segundo semestre desse ano realizá-lo de forma presencial. Essa é a nossa expectativa, ainda que a gente tenha que fazê-lo lá num modelo diferente do que a gente planejou, de 4 meses de duração, aquela coisa toda. Mas isso também está em pauta. Nos próximos dias, Janaína, nós vamos fechar essas entrevistas, vamos embalar todo esse conteúdo e vamos divulgar isso para os nossos associados. Eu queria te agradecer pela oportunidade de vir trazer essa notícia. Ainda no mês de março, a gente já comunica isso aos associados. E me coloco à disposição para o que vocês precisarem sempre. Muito obrigado, viu, Janaína? Eu que agradeço, Luiz Paulo, e conte com o nosso apoio, tanto nessa priorização, quanto nas conexões que forem necessárias, porque a gente sabe que, de fato, apoio é o que os nossos associados mais precisam nesse momento. Obrigada. Abro a palavra, então, para quem quiser fazer comentários. Pode ser um de cada vez, viu, gente? Não precisa ser todo mundo ao mesmo tempo, não. Eu vou aproveitar e começar por aqui, né? Prazer estar aqui com todos, cumprimento todos que estão aqui. Eu sou Francis, e dentro das diretrizes que foram colocadas aqui pelo presidente, o próprio Brafman, e agora o Luiz com essa parceria importante aí junto ao SEBRAE, né? E pegando um pouco do que você nos trouxe também, Janaína, de termos 1.500 empresas que não sabem como começar, imagina a gente trazendo essa Belo Horizonte verticalizada, 24 horas, e como que a gente precisa ir bem no embrião, né? Do conhecimento, do que a gente chama de early stage, né? De informação, para eles entenderem a conexão do que a gente está querendo trazer, como as Seminas, como o nosso presidente trouxe, né? Nascido na Semina centenária, mas desaguando aí para uma Belo Horizonte mais verticalizada. Então, nessa linha, eu penso alguns pontos, assim, né? Geração de conhecimento, tem vários canais e formatos, né? Que a gente pode trazer essa geração de conhecimento. Eu penso de maneira mais sistemática, em formato de campanhas, né? Campanhas que a gente possa fazer o que eu gosto muito de fazer, o que tem dado mais certo, que é redes de redes. Então, quando a gente começa a mapear os stakeholders estratégicos e com quem eles conversam e a convergência desse diálogo, né, para públicos específicos, a gente começa a fazer uma campanha integrada, né? Então, eu acho que isso tangibiliza o que o nosso presidente trouxe, que a gente está preocupado muito mais em somar forças do que ter essa visão mais pontual, não só como as Seminas, mas como um dos atores, e o ator centenário que deságua em outras relações. Então, temos aí, como primeiras ações, é uma sugestão, claro, um mapeamento desses stakeholders, né, pensando nos atores de Belo Horizonte, quem são as pessoas, marcar reunião com essas pessoas e formalizar um combinado de convergência de assuntos e trabalhar um plano estratégico assim, de conteúdos mesmo, de eventos, de lives, de informação. A gente trabalha muito informação como formação, né? Então tem workshops e outras ações para podermos contribuir não só com essas 1.500 empresas, mas com as outras mais que estão também nessas outras redes.
e eu me coloco à disposição para articular esse trabalho. Obrigada. Muito obrigada, Fran. E aqui, assim, a partir do momento que a gente tem uma ideia, e eu acho que faz todo sentido com o planejamento que a gente propôs inicialmente, é buscar agora quem quer vir junto dessa frente, porque nós todos aqui somos, juntos nós somos mais, quem tem afinidade com essa ação, né? Vamos, então, que a Fran seja a líder desse processo, mas se juntar, né, para que a gente comece a fazer esse mapeamento e sem deixar de lado que isso aconteça também junto com os outros conselhos. Como foi muito bem dito pelo presidente, nós não somos inovação pela inovação, nós somos apenas um meio para que as outras áreas se tornem mais competitivas. Então, já procurem a Fran aí, quem tiver interesse em trabalhar nessa frente de organização, desse mapeamento e abordagem para a estruturação desses eventos, eu já agradeço de antemão. Bom dia, aproveitando aqui. Queria me apresentar, eu sou Fabiana, tenho uma empresa de consultoria de inovação, marketing, design de negócios, fundei a Moca e Fran tem interesse da gente fazer esse trabalho junto. Eu acho que o primeiro passo é a gente mapear o que são as dores e as necessidades, né, dos associados. Não sei se já existe isso internamente, né? Eu fazia parte do Conselho Empresarial da Moda, que se juntou aqui ao de inovação, de indústria criativa, que se juntou aqui com vocês. A gente tinha um pouco mapeado, mas mais focado nessa área. Eu queria saber se tem alguma coisa mais geral relacionada ao perfil desse associado, quem são essas pessoas, quais são as áreas, mas não só dessa maneira geral que a gente tem consciência, mas se a gente consegue dizer com mais profundidade os interesses. A gente sabe que agora, nesse momento, o interesse é como que eles vão conseguir lidar com a situação no momento que é a pandemia. Então, acho que para esse capítulo a gente não precisa muito de investigação. Então, acho que a gente pode montar um calendário de conteúdos, né, com temáticas. Eu acho que o assunto principal seria esse. Então, trazer diversos assuntos sempre ligados a essa dificuldade do momento. A gente também tem que falar de assuntos que vão atrair e ajudar ele nesse momento de agora. E eu acho que, então, depois a gente conseguir fazer uma pesquisa. Eu não sei se já tem esse material, se a gente conseguiria levantar esse perfil, desenhar essa persona, até para a gente ter isso mais materializado, e depois também mapear junto com os outros conselhos quais são as demandas deles, né? A gente conseguir casar. Eu acho que seria esse movimento. Fran, depois eu vou te mandar uma mensagem. Você está no grupo lá do WhatsApp? Aproveitando, muito obrigada. Estou colocando aqui no nosso grupo o contato e essa frente para a gente somar forças. Muito obrigada e a casa está aberta. Foi feito um primeiro estudo ano passado, Fabiana, só que o que a gente detectou é que havia necessidade de dar um passo atrás, porque muitas empresas, como a grande parte das empresas são empresas de pequeno porte, né, pequeno e médio porte, o tema inovação é muito desconhecido em termos de conceitos básicos. Por isso que foi criada a Cartilha da Inovação, e a Renata Horta, né, que está aqui conosco também da Tropos Web, foi quem encabeçou todo esse processo com o time dela, que nos apoiou muito, para trazer essa conceituação básica. Só que agora a gente tem que dar o passo 2, que é, a partir do entendimento do que é inovação, qual que é o próximo passo para cada empresa avançar, né? Então, vamos fazer esse mais específico, eu acho que os outros conselhos podem ser esse elo de contato com cada empresa respectiva, para a gente entender em cada segmento o que é mais demandado. Obrigada, Fabiana. Renata está com a mão levantada? Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem, em segurança. É um prazer estar aqui de volta, né, às reuniões. A pandemia me tomou bastante, então não consegui estar presente em várias. Estava aqui ouvindo, né, todas as novidades, todos os direcionamentos e revendo também a proposta de ações que veio da primeira reunião. E me parece que pode ser uma estratégia interessante, assim, sem mudar as ações ou propor novas ações, me parece que pode ser uma estratégia interessante que vai em direção tanto de aproximar dos associados quanto de gerar conhecimento, a gente identificar casos de inovação que estão acontecendo agora na pandemia entre os associados. Podemos discutir como fazer isso e trazer eles de volta para os associados, né? Ou seja, como parte desses conteúdos, a gente pedir para eles apresentarem o que eles têm
tem feito e o que está trazendo resultado e o que faz sentido de ser compartilhado. Eu acho que é uma forma da gente realmente ir na direção dos dois objetivos aí. Jana, você quer comentar a fala da Renata? Eu acho que é perfeita, Ju, só um minutinho, e a gente podia ver, assim, essa ação, ela converge um pouco com a primeira dos eventos e nesse mapeamento, então talvez esse grupo possa também, nesse mapeamento, já perguntar para os associados, né, o que eles têm feito. É um trabalho que o Fernando coordenou no ano passado, ele está numa outra reunião agora, né, pediu desculpas que não vai participar, mas que eu tenho certeza que ele topa ir nesse grupo também. Né? Então, acho que a gente pode fazer essa atualização da pesquisa e já direcionado para o que eles têm feito. A palavra está contigo, Ju. Bom dia para todo mundo, Juliana da UFMG, do Núcleo de Inovação Tecnológica. Também, né, gostaria de parabenizar as iniciativas, muito interessante, né, a agenda aí para a inovação. Agora, para essa segunda fase, Jana, o que eu estava pensando é que, até na experiência, né, um pouco aí das conexões da UFMG com empresas, principalmente as menores, esse mapeamento de demanda, ele não é, e aí vocês conhecem isso muito bem, ele não é uma atividade trivial. Principalmente quando a gente está pensando em empresas que não têm ainda, né, a inovação muito, apesar de que elas inovam em processos e metodologias, mas a inovação tecnológica, que não está tão, né, inserida na sua rotina. E existem metodologias para fazer esse trabalho. Né? Então, só gostaria de compartilhar de forma muito pontual, a FIENG fez um trabalho há uns anos atrás, chama PRONIT. Eu consigo recuperar depois, eu acho que esse é o nome, tá? Eu estou tentando lembrar aqui, mas eu acho que, e não é NIT de Núcleo de Inovação, não. Era o nome do programa, em que eles fizeram um longo trabalho de mapeamento de demandas tecnológicas das empresas aqui de Minas Gerais, tanto para fazer interface com universidades, como entre empresas, né? Porque a gente está falando aqui de cooperação também entre empresas, eu estou entendendo. Eu acho que valeria a pena, né, dar uma olhada no que já foi, esforço que já foi feito, metodologia aplicada para essa segunda fase, talvez correr aí de forma mais fluida, tá? Porque realmente existe, né, uma teoria aí por trás de todo o trabalho de levantamento dessas demandas para conseguir. Muitas vezes ele não sabe falar o que ele quer. Então, existe, né, a Renata conhece bem, muito melhor do que eu, isso pelo lado da empresa, mas existe uma forma de extrair, né, de forma mais otimizada essas demandas. Perfeito, Ju, obrigada. Vamos entrar em contato com a FIENG, né, nesse mapeamento, e também nós temos no time, né, pro lado da Fundep, a Mariane Asbeck, que foi, né, uma das estruturadoras do FIENG Lab, que tenho certeza que pode nos apoiar também. Obrigada, Ju. Mauro? Oi, tudo bem, gente? Bom dia aí. Depois de tanto trabalho que eu vi, eu estou querendo saber onde que pede férias, porque é trabalho que não acaba mais. Dando uma contribuição, eu acho que tem que somar tudo isso daí, mas um ponto que me preocupa, inclusive, no ano passado, a gente fez uma pesquisa, que ainda está no ar ainda, a própria Seminos, o Aguinaldo resolveu participar, o IBRAM, a gente tentou levantar o nível de maturidade e inovação das maiores empresas de Minas Gerais. E muitas dessas empresas não fazem parte da Seminos, porque tem um perfil de empresas menores. Um ponto que eu vejo de dificuldade é que a demanda de inovação varia muito de segmento para segmento e da cabeça de quem está lá na frente. Então, às vezes, nessa estratificação, para facilitar o trabalho, de repente, quando classificasse por segmento, o varejo é muito diferente de confecção, pensam diferentes, confecção tem muita vaidade, aquela coisa toda, já trabalhei com eles. Quando você vai na área da indústria, tem uma demanda um pouco diferente, e no meu conceito, todos têm que ter a mesma demanda e entender que inovação não é tecnologia, inovação é ser humano. Então, esse é um ponto primordial que pode ser comum a todos, e depois estratificar para ver qual que é a demanda mais específica, a partir que eles entenderem dessa colaboração, né, que é uma coisa que eu sempre falei e é a palavra da moda aí. Mas eu acho que as sugestões estão bem bacanas. E outro ponto, a gente nessa pesquisa, tentar entender o nível de maturidade dessas empresas. O que eles pensam sobre inovação, que ação que eles já fizeram,
né? Ontem eu participei de um webinar, até do Osterwalder, e eu achei interessante que o webinar chamava o Teatro da Inovação, porque o que a gente tem visto é um teatro, então é uma fumaça tremenda e coisas efetivas são bem pequenas. Eu acho que o Mauro que travou ou fui eu? Não, o meu aqui está normal. Eu estou ouvindo ele bem. Está ouvindo bem? Então, a gente entender esse nível de maturidade, estratificar por segmentos, só para concluir, depois eu acho que a gente tem um perfil melhor de como começar, né? Aliás, só por curiosidade, eu gostei quando alguém falou aí, a grande dúvida de qualquer empresa é essa, por onde começar? A primeira pergunta, por onde que eu começo? Tá? Então, esse, inclusive, é fruto do nosso estudo, né, da plataforma aqui. O primeiro ponto é esse, a primeira onda. Por onde começa? Então, a gente tem que mapear o terreno para ver exatamente aonde que ele pode começar, né? Normalmente é mudando a cabeça, né? Bom, é isso aí. Muito obrigada, Mauro. Se você já puder compartilhar conosco, né, alguns resultados da sua pesquisa e puder nos apoiar com as suas redes aí também na realização das nossas, vai ser muito bem-vindo. Podemos contar com você nessa liderança? É interessante que nós não concluímos essa pesquisa anterior porque o número de respondentes foi muito pequeno. Isso é muito interessante, que a gente sentando com a presidência da FIENG, para acessar. O mineiro, para responder, é uma coisa complicadíssima. É impressionante, eles não respondem uma pesquisa. E você pode errar muito em fazer uma compilação de poucos respondentes. Nós tivemos alguns pontuais, empresas grandes que responderam. E a gente está pensando até com a vice-presidência da FIENG, eu estive conversando outro dia, até uma nova estratégia de ver como a gente consegue isso, que era muito importante para Minas, a gente saber o nível de maturação. Aliás, quem participou em parceria comigo foi o Carlos Alberto Teixeira, que é lá do Mercado Comum, e nem com o apoio dele a gente conseguiu que essas empresas respondessem. Isso estou falando das grandes. Agora, se a gente fizesse uma coisa similar nas pequenas, aí, de repente, a Janaína vai falar até melhor, se nós vamos ter resposta, não vamos ter respostas, né? Como se diz, às vezes o pequeno quer ir para a fila do banco, agora não tem banco aberto, né? Mas ele prefere ir para a fila do banco do que pensar na estratégia do negócio. Mas a gente teve até um volume de respostas pequeno também no nosso público de associados, que são, em sua maioria, pequenas empresas. Então, a gente precisa pensar em formas de aumentar essa adesão mesmo, porque sem dados não tem como a gente tomar decisões estratégicas, né? Concordo plenamente, mas vamos pensar juntos como que a gente pode fazer isso. Enfim, a França também é uma especialista em comunicação, marketing, que pode nos ajudar bastante nesse processo aí. Quem mais gostaria de se manifestar? Tem um outro ponto, Jana, estou voltando aqui enquanto o pessoal pensa para contribuir um pouquinho mais. A gente esteve em contato num painel o ano passado, na frente de engenharia, com a equipe de Santa Rita do Sapucaí e também com o time da UFMG. Pensando nessa linha de cidades inteligentes, a gente trazer a equipe que está junto com a TIM nessa cidade, mas muito convergente com os estudos da UFMG, para também fazer uma análise crítica e colaborar, né, trazer a universidade para colaborar nesses estudos e na análise também das dores que a gente imagina aí fazer um plano de ação para estarem mapeadas, né? Perfeito, Fran. Obrigada. Eu posso comentar? Eu também queria comentar. Por favor, Tânia. Eu queria dizer o seguinte, que esse movimento da inovação, que eu venho acompanhando há mais de 10 anos em empresas de médio e grande porte, o Mauro é testemunha disso também, porque o Mauro é parceiro desde a gestão da qualidade, em que a gente enfrentou juntos as mesmas dificuldades que hoje a gente enfrenta com a gestão da inovação, nós enfrentamos com a gestão da qualidade. É mudar a cabeça do empresário. Eu acho esse momento
da pandemia, com toda a tragédia, é momento de arrumar casa. É a hora que todo mundo sai da correria e olha o tempo que nós teríamos todos, teoricamente, para começar a organizar os processos. Falar em inovação disruptiva no comércio, é claro que inteligência artificial, isso tudo é muito importante, mas é preciso arrumar a casa, gerir processos. Melhoria contínua também é inovação, melhorar processo, né? Eliminar retrabalho. E o pequeno tem que começar por aí. Eu trabalhei na implantação de todo o projeto de gestão da qualidade do SEBRAE em nível nacional, e do mesmo jeito que agora eles lançam o agente local de inovação, e aí falando do que o presidente traz da parceria com o SEBRAE, né, e dentro do projeto aí que a França está encabeçando de análise e depois divulgação dos produtos que a associação comercial pode oferecer, não perder de vista o agente local de inovação, que foi trazido aí, se não me engano, pelo Paulo. Isso é uma preciosidade, eu conheço de perto essa história do SEBRAE, em tudo aquilo que é inovador, o SEBRAE está sempre com a mão. E esse projeto de agente local, ele tem um custo, geralmente eles trabalham com um custo muito, mas muito, muito diferente até do que a iniciativa privada pode oferecer. Tem conteúdo e a gente precisa pensar que a hora é essa, apesar do empresário estar muito desanimado, eu sei perfeitamente o que está acontecendo, o despreparo, né, para usar a inteligência artificial no comércio eletrônico, enfim, é o momento de incentivar para arrumar a casa. A equipe que estiver trabalhando em motivação, sensibilização do empresário, que nesse momento nós dependemos dele, aceitar a ideia, querer entrar nesse movimento. E concordo também com essa moça que falou aí pela Federal, a gente não adianta perguntar a ele o que ele quer, ele não sabe o que quer. Gente, numa palestra que eu falo assim, quem aqui tem o seu propósito claro e sabe o que quer? As pessoas começam falando pelo que elas não querem. Dificilmente a gente consegue, num movimento desse, com milhões de ofertas, mostrar para eles, talvez o nosso trabalho seja mostrar a oferta e ver a possibilidade de encaixar isso tudo naquilo que eles querem. Obviamente, ouvindo e fazendo todo esse trabalho de ouvir, mas não perdendo de vista que a gente pode oferecer coisas que podem surpreendê-los, tá bom? Obrigada. Muito obrigada, Tânia. Alguém mais tinha se manifestado? Eu perdi. Quem que foi a pessoa? Fui eu, Jana. Oi, Rê, fala. É que a gente está falando aqui em vários momentos e eu acho que a gente está num fórum de altíssimo nível, né? A gente tem muita gente com experiência, muita gente com senso crítico elevado com relação ao que fazer de inovação e tudo. Então, a nossa tendência é sempre fundamentar as nossas ações e para isso a gente sempre recorre às pesquisas, né? E ao mesmo tempo eu estou refletindo aqui, poxa, mas é difícil fazer uma boa ação sem uma boa pesquisa, né, na nossa cabeça, e eu realmente acho isso. E aí eu fiquei pensando assim, mas como que a gente faz para ter pesquisas e respostas mais efetivas, já que os associados estão participando pouco, isso é uma realidade, né, do mercado brasileiro, assim, as pesquisas em geral têm pouca aderência. Se a gente tem conhecimento, se alguém aqui tem conhecimento de ferramentas onde a gente possa, por exemplo, mandar uma pergunta por dia, e aí a gente vai ter uma taxa de resposta maior sobre aquela pergunta, outra pergunta outro dia, ou seja, outras formas de fazer pesquisa que não seja mandar um formulário para a pessoa, para ela gastar lá 15 minutos, 20 minutos, enfim. Como que a gente pode interagir de forma mais dinâmica com esse associado, né, fazendo essas perguntas mais pontuais que seja,
para trazer mais informações mais tempestivas para a nossa tomada de decisão. Foi só uma pergunta mesmo, assim, né? Se vocês têm conhecimento de startups, de ferramentas ou de processos que a gente possa fazer, e talvez um teste, né, com isso aqui. Eu acho que a gente tem várias metodologias de pesquisa, várias formas de fazer pesquisa, mas como a gente quer sentir o que eles... É aquela coisa, né? Às vezes as perguntas eles não vão saber responder, porque às vezes não tem as clarezas do que precisa. Talvez ligar, pegar o contato de algumas pessoas e conversar com elas. Então, trazer muito uma mentalidade de design thinking, que é centrado no usuário. Então, assim, pega 3, 4, 5 pessoas assim, aleatórias, conversa. Isso, obviamente, não é uma amostragem de pesquisa que vai definir toda a população que são os associados aí das Seminas, mas é muito rico, traz muitos insights e já consegue trazer esses primeiros movimentos que a gente precisa. E vai nos dar agilidade também, né? Porque até a gente entender que forma que a gente pode construir esse perfil, mapear esse perfil, começar a disparar, começar a chegar até eles, né? Aí acho que isso vai levar um tempo. Então, acho assim, a gente tendo à disposição lista de contatos de alguns dos associados, tira uns 20, 30 minutos, liga para na sorte. Eu sou do conselho, queria conversar com você, como é que está o seu momento, o que você está sentindo, e assim, isso é uma coisa que assim, eu faço muito recorrentemente com os clientes que eu atendo, e não tem uma pessoa que não queira falar sobre a dor que ela está sentindo. Então, sair é só ouvir e ter essa forma de ouvir mais estratégica para poder mapear e entender o que é que essa pessoa ali pode estar precisando. Eu concordo totalmente com você, Fabiana. A gente faz isso também na Tropos, enfim, para as startups. Pratico o Design Thinking desde 2010. Né? Então, assim, acredito muito. E me disponho a fazer algumas dessas conversas, e você topar também, aí a gente puxa uma ação como essa. Mas ainda assim, eu acho que vale para o futuro, porque a gente, né, tipo assim, quer às vezes validar no volume também algumas coisas, né? Então, se a gente tivesse uma ferramenta como essa, acho que seria legal. Vou pesquisar aqui com o meu time também das startups que a gente acelerou e tudo, que não dá para saber de cor, mas essa primeira sondagem com uma abordagem etnográfica, digamos assim, eu tô dentro. Eu topo fazer. Perfeito, gente. E até convergindo com outras ações da Seminas, a gente está num momento agora de atualização de dados cadastrais de toda a base. Então, talvez a gente possa fazer uma força-tarefa conjunta e pegar, assim, aqueles que ainda não responderam, já tem um número de respondentes, né, mas que ainda não é tão significativo, pegar essa outra lista e já colocar todas as perguntas necessárias numa mesma conversa, sem estender muito, lógico, o prazo, né? O tempo necessário. Mas acho que, assim, cada vez que o associado ele é acionado pela mesma instituição para responder um novo questionário, a vontade dele diminui. Então, acho que a gente tem que convergir realmente todos os esforços aí, ter essa ajuda do Marcos como ele participa das reuniões e ações de todos os conselhos, se tiver alguma iniciativa que seja sinérgica, da gente fazer junto, né? E não sobrepor esforços. Marcos, está com a mão levantada? Janaína, só 2 comentários rápidos. O primeiro é que, dentro do que foi falado aqui pela Renata, pela Francis e pela Fabi, enfim, eu acho que a iniciativa que o Conselho de Recursos Humanos está fazendo hoje, às 5 horas da tarde, é muito interessante. É uma reunião para ouvir o associado, saber das demandas dos associados na área de recursos humanos. Então, é uma experiência interessante que a Eliane está fazendo, que eu acho que pode se pensar aqui também, de fazer uma reunião do Conselho de Inovação com os associados, né, convidar para ouvi-los em relação à questão da inovação. Então, é uma forma também de pesquisa, né? E real time ali, né, no calor da reunião virtual. Então, faz 1 hora de reunião. Então, essa experiência de hoje da Eliane, eu acho que vai ser muito exitosa.
e pode servir como sugestão também para cá. E eu achei muito interessante o comentário da Tânia sobre a questão da qualidade, e me lembrei aqui, Tânia, no início desse século, né, 2000 a 2004, eu tive a oportunidade de presidir uma associação que é a ACESFRO, que é a Associação das Empresas de Informática. E, na época, nós fizemos um convênio com o SEBRAE, que foi muito importante e que, inclusive, levou às empresas um programa de qualidade que o SEBRAE tinha na época, que chamava De Olho na Qualidade, que era os 5S. Eu fiz isso na minha empresa, foi espetacular, tinha os indicadores, tinha um software que acompanhava os indicadores, fazia um trabalho, e aquilo seguiu na minha empresa a vida toda. A partir dali, do momento de uma consultoria do SEBRAE implantando o 5S, né? Então, eu me lembrei disso ao você falar, e aí vem a questão, Janaína, de que esse momento, né, quando tiver a reunião do Luiz Paulo com você, sobre as possíveis demandas de inovação, eu acho que realmente demanda em termos de qualidade, né, de produtos de qualidade, que o SEBRAE tem, desculpe, são fundamentais também na questão da inovação. Era só lembrar esses 2 pontos. Obrigado. Obrigada, viu, Marcos? Inclusive, o De Olho na Qualidade foi um dos programas que eu trabalhei para lançar no SEBRAE, no conteúdo. 5S realmente foi uma área que eu conheço, por isso que eu fico muito encantada, né? A gente sempre volta às origens. E eu fico Você está de parabéns, viu? encantada. Porque o programa foi um programa de qualidade. Tinha um material espetacular que acompanhava o programa. Parabéns, porque... Eu na época, escrevi uma peça de teatro sobre o De Olho na Qualidade. Nós levamos essa peça por aí afora para a implantação do programa. É o que falta, vou só reforçar, é a sensibilização, porque na hora que o empresário compra, igual você comprou, muda a cultura da empresa. E é isso que a gente precisa, porque com uma cultura forte, a empresa resiste aos embates, igual está acontecendo agora. Muito obrigada, Marcos. Eu que te agradeço. E parabéns, sabia que você foi uma das criadoras de um programa tão bem feito e de sucesso, viu? Muito obrigado. Obrigada pelos comentários. Fernando, está com a mãozinha levantada. Bom dia, pessoal. Só complementando essa questão que a Renata comentou, né, pegando como benchmark, a gente tem feito em 2020 na Brasel aqui, como ela acaba sendo um poder para a imprensa voltada para cunho de informação para o setor. A gente fez várias pesquisas baseadas em questionários, só que como a gente tem uma capilaridade muito grande dentro dos municípios, as próprias seccionais, que são a de cada estado, elas trabalharam muito forte para que os associados se preenchessem esse tipo de informação. Por isso que deu um pouco certo a resposta, um volume grande, para que a gente conseguisse fazer análise de dados em cima de pesquisa. A gente tem 2 ações. A primeira é talvez a gente ver como que a gente consegue potencializar na ponta para que o associado realmente responda, que eu acho que, por mais que a gente faça análise de perfil, é muito importante a gente conseguir chegar no associado para ouvi-lo. E, da outra forma, essa ponta, essa estratégia da Renata de conseguir informações a conta-gota é um dos nossos próximos passos que a gente está querendo atuar, tanto fazer na ACESP, quanto eu estou tentando fazer na ACESP, tanto quanto e na Brasel, é como que a gente consegue buscar isso a conta-gota. Por quê? Porque realmente preencher um questionário, mesmo que a gente fale que é 5 minutos, é difícil, geralmente tem pouca aderência, mas se vocês quiserem, eu estou à disposição para poder ajudar, para a gente pensar junto, talvez na melhor forma de como que a gente consiga extrair essas informações em cima disso, tá? Queremos sim, Fernando. Mais algum comentário?
Se não temos mais nenhum comentário, né? Lógico que a nossa conversa não termina aqui, é só uma discussão mais exploratória, o que nós vamos construir continua, né, ao longo do mês, cumprindo nosso compromisso aqui com o horário de todos. Eu agradeço mais uma vez pela presença, pela participação voluntária desse grupo tão seleto e que tem muito a contribuir, não só, né, para os nossos associados, como para todo o ecossistema de Belo Horizonte e do próprio Brasil. Eu agradeço, e se alguém quiser fazer um último comentário, eu abro a palavra para a gente poder encerrar. Sem mais palavras, então, eu dou por encerrada a nossa reunião com a sensação de gratidão e vamos juntos, então, que assim nós somos mais fortes. Grande abraço, gente. Obrigado, um abraço a todos, viu? Obrigado, Janaína. Obrigada, Marcos. Até mais. Tchau, um abraço, pessoal.